Meus amigos, é com muito carinho que a gente, nesse instante, busca ser cooperador da divulgação das orientações dos mentores a favor do passe magnético. Do passe magnético oferecido no grupo de orações. Porque o estudo do passe magnético é algo muito amplo e vamos encontrar excelentes referências na bibliografia espírita, especialmente em André Luiz. Então, o nosso entendimento sobre o passe magnético é sobre a assistência espiritual oferecida no grupo de orações, atualmente só disponível aos sábados pela manhã, antes dos evangelhos. Muito bem. Não é possível nós falarmos de passe magnético sem falarmos sobre a fluidoterapia. A fluidoterapia é algo extraordinário quando nós estudamos o que é essa atividade espiritual. Ela é organizada de 4 etapas: uma prece de abertura, a apresentação de um estudo doutrinário, onde são compostos de 9 temas e todos eles começando com a expressão necessidade de. Depois nós temos a prece da fluidoterapia e o abraço, que é fundamental. É como se o abraço tivesse o condão de agregar energias, de dispersar eflúvios. Porquanto a prece de abertura, ela não se confunde com a prece de abertura do Evangelho. Quando nós fazemos a prece de abertura no Evangelho, o nosso desejo é que haja uma possibilidade maior, uma potencialização do vínculo entre cada pessoa que nos ouve durante a prece com Deus. Por isso que é conhecido como momento de consolação. É algo muito próprio entre nós e o Pai do Céu. Na fluidoterapia, a força é diferente. Existe todo um mecanismo espiritual envolvido nesta prece de abertura que já encerra em si mesma um protocolo de reflexão. A prece da fluido, ela demanda 7, 8 minutos, porque ela deseja trazer doutrina, a começar por uma história envolvendo Jesus necessariamente. Então, enquanto a pessoa está ouvindo e é uma história, ela passa a guardar a sua concentração, ela desenvolve um foco pela sua atenção, porque é da natureza humana nós, quando escutamos uma história, nos interessarmos para o seu fim. Claro que é uma história bem contada, uma história com bom enredo, com bom começo, com bom meio, que promete um bom fim. Todavia, no plano espiritual, enquanto a criatura que ouve a história de Jesus e participa daquela prece de abertura, ele mantém a sua atenção, ele rompe certos elos de ligações com espíritos que estão em sintonia, que estão em vínculo vibratório com ele, levando-o a um estado molestoso, levando-o a uma doença perturbadora espiritual ou a uma moléstia obsessiva. Porque a fluidoterapia, ela é em geral destinada a criaturas que estão em processos de auto-obsessão, desencadeando por conta da auto-obsessão um programa de perturbação espiritual ou de obsessão. E se for de obsessão, por conta de obsessão simples, porque é um tipo de grau de obsessão, ou de fascinação, outro grau, ou por fim de subjugação. Aí é a intensidade pela qual a vontade daquele que perturba o perturbado vai atuar sobre a sua sujeição. Quanto mais forte for a vontade do perturbador sobre o perturbado, maior é o grau da obsessão, e isso que muda de simples para fascinação, para subjugação. Acontece então que no mundo espiritual, de 3
a 7 espíritos, entre espíritos familiares, anjos de guarda, espíritos cooperadores e especializados, cercam cada uma das pessoas e criam sobre ela uma blindagem vibratória que vai lhe favorecer agregar com muita intensidade, com boa potência, o estudo sobre o tema doutrinário que a noite vai oferecer. Quando então ingressamos no tema doutrinário, no estudo do tema doutrinário, que são aqueles 9 pré-estabelecidos e que se renovam a cada ciclo, o que nós temos, e que são aqueles que começam todos com necessidade de alegria, necessidade do evangelho no lar, necessidade do perdão, e assim vai. O assunto hoje não é fluidoterapia, por isso que nós vamos apenas trabalhar o assunto por alto. Quando começa o estudo, a criatura que está assistindo, ela já está amplificada nas suas recepções cognitivas, portanto vai ser mais fácil aquelas notícias entrarem e ela vai ter uma percepção maior, gerando um movimento íntimo de cuidado com aquelas notícias, de associações daquelas notícias com os seus cotidianos. Quando nós ingressamos na prece da fluidoterapia, que em verdade é a condução de um autopasse, aonde a criatura passa a exercitar um poder dela mesma, de querer receber aquelas dádivas, que começam no seu espírito e terminam no colchão da sua casa, no colchão da sua cama lá na sua casa, ou no travesseiro do colchão da sua casa, para que ele possa ter todo um núcleo, desde a intimidade vibratória do seu pensamento até a psicosfera que o cerca. Então, é um trabalho gigantesco este da fluidoterapia. Mas o grupo de orações, atualmente, só oferece esse trabalho às quartas-feiras à noite. Começa às 20h30 e vai até 21h15, mais ou menos. É um trabalho de belíssima condução vibratória. Os trabalhadores, os cooperadores hoje ali instalados, são criaturas heróicas, de tanto carinho com o qual lidam com aquilo, e muitos estão ali há muitos anos. Muito bem. Agora imagina uma pessoa que passa com um mentor no diálogo fraterno e tem a necessidade de vivenciar a experimentação terapêutica da fluidoterapia. Mas ou porque estuda à noite, ou porque trabalha à noite, ou porque tem dificuldades de logísticas, ou porque tem dificuldades familiares e não pode vir a quartas-feiras à noite no grupo de orações. Então o grupo de orações, através da espiritualidade que nos orienta, sempre muito benéfica a todos nós, sempre muito atenta, muito ocupada das nossas necessidades, organizaram para os sábados o passe magnético. Passe magnético. O passe magnético, porquanto, ele visa atender parcialmente às forças vividas na fluidoterapia. Não vai ser um substitutivo, mas vai ser um ingrediente, um mecanismo que possa dar à criatura o mesmo que se requer na fluidoterapia, mesmo que numa potência menor, que é uma certa trégua. A trégua no coração cansado, no pensamento vicioso, no pensamento que se faz exaurido de todas as suas forças, pelos vínculos da auto-obsessão e dos processos de perturbação espiritual ou dos processos de obsessão. Então, nós gostaríamos de deixar claro que o objetivo maior é dar uma trégua nesse pensamento exaurido, nesse sentimento angustiado, nesse ciclo que parece sem fim. É uma trégua, é criar um movimento de esperança, é criar um mecanismo que o sujeito, durante algum período de tempo possível, pela vontade dele e pelos mecanismos auxiliadores externos, possam cooperar para que ele, se sentindo um pouco livre, alforriado daquela pressão, daquela angústia, que lhe contamina o centro de força laríngeo, que lhe contamina o centro de força cardíaco, gere uma independência para ele poder pensar com a própria cabeça, fazer as escolhas com a sua própria cabeça,
sem estar atrelado, vinculado, em simbiose com essas entidades que estão ali lhe perturbando e obsediando ou obsediando. Perceberam? Perturbando e obsediando ou obsediando. Tá certo? Muito bem. Então, o passe magnético oferecido aos sábados antes do Evangelho tem uma proposta de gerar um campo magnético favorável para que essa trégua aconteça. Então, num grupo de 3 cooperadores, mas poderia ser 2? Poderia. Poderia ser 1? Também poderia. Poderia ser 4? Também poderia. É que 3 é um número que se arranja com facilidade os mecanismos de comprometimento íntimo entre os três componentes. Porque isso é importante em qualquer atividade espiritual. Comprometimento. A criatura é comprometida. A criatura está ali envolvida com aquilo, apaixonada por aquilo, para que ela possa doar de todo o coração. Doar de todo o coração. Não é mercandejar, é doar. Por isso que ela vai agir com bondade, porque ela não vai querer nada em troca. Por isso que ela vai agir com utilidade, porque ela vai atender à lei de Deus. Por isso que ela vai agir com verdade, porque ela sabe o que está fazendo. E se é um passe magnético que tem este condão de criar esta trégua a esta criatura doente, é necessário que lembremos dos fluidos possíveis de nós sermos perceptores. Dentro do nível de evolução que nós estamos, dentro dos méritos que temos, conhecemos os fluidos físicos, que abastecem de energia os nossos corpos biológicos, temos os fluidos espirituais, que atuam a nível perispirítico, a nível psíquico, a nível psicológico de nós, e os fluidos magnéticos, que atuam em nossa aura. Aura, um campo de força natural, que é gerado pelas energias do nosso pensamento positivo. E pensamento positivo não se confunde com pensamento poliânico. Não é um pensamento de mentir, de ver ilusões, de falar que está tudo bem e não está. Mas é o pensamento real, por isso que é positivo, porque é verdadeiro. É isto que eu tenho. É isto que eu tenho que enfrentar. É esta situação que eu vou ter que tomar cunho dela para um aprendizado importante. Sem esquecer que a cada situação que vivemos, só estamos vivenciando por mecanismos de misericórdia e justiça. Porque não vai haver de Deus uma justiça sem misericórdia. E também não vai haver a misericórdia sem a justiça. Por isso que o amor de Deus poderia, neste grau de evolução que nós estamos, ser definido como a somatória de sua justiça e de sua misericórdia. Agora, na medida em que nós temos esses 3 cooperadores, o trabalho fica bem alinhado. Por quê? Porque as energias fluem de um para o outro e na medida em que há o comprometimento, eles passam a estar estabelecidos numa harmonização muito poderosa. Principalmente se estabelecendo este compromisso não advém apenas de chegar ao grupo na hora marcada, sentar ali e começar a trabalhar. Não é assim que funciona. O exercício de qualquer atividade espiritual da casa, seja na recepção, no núcleo cultural ou em qualquer assistência, ele começa com a preparação diária. A preparação diária que se consiste em ler um capítulo por dia de uma das 4 obras da coleção Fonte Viva do Emmanuel, através da mediunidade do Chico. E ali vai criar, na leitura diária, um acervo doutrinário, que vai cooperar para que os espíritos, pela inspiração, possam conduzir na docilidade dos nossos lábios as palavras acertadas quando da prece do passe magnético. Então, o passe magnético, ele vincula uma situação de doações biológicas das nossas energias ectoplásticas transformadas em fluidos magnéticos, que são aqueles que nós criamos quando fechamos um circuito magnético entre nós, já que o nosso pensamento é eletromagnético. Então, é a minha disposição mental, é a minha emoção dando uma qualidade a este eflúvio biológico. Por isso que Emmanuel cita que o passe é uma transfusão,
porque sai de um para outro, transfunde-se de energias biopsíquicas, bio da nossa natureza biológica, psíquica da nossa atividade mental, do nosso desejo, daquilo que a gente incorpora nessa energia. Concomitantemente a esta doação de energias magnéticas, nós temos alguém do grupo que faz a prece. A prece que é emocionada, porque ela é uma prece a Deus, que visa dar aquele condão da prece de abertura da fluidoterapia com parte do estudo doutrinário. É uma junção que se faz. Só que se lá nós temos entre 7 minutos da prece de abertura, 7, 8, 9, com 20, 25 minutos da apresentação do tema doutrinário, perdão, até mais, são meia hora de apresentação do tema doutrinário, meia hora na fluidoterapia. Então esses 37, 40 minutos que eles se fundem, eles representam para a dinâmica do passe magnético em 10 minutos. Considerando que a pessoa chega, a gente vai abraçá-la carinhosamente, reconfortá-la. Não é fácil estar em autoobsessão. São as ideias suicidas que nos perseguem, os sentimentos que nos fazem ferir o coração, as memórias que nos sufocam, os pensamentos perturbadores, das potências das nossas inclinações malévolas, das nossas tendências infelizes, do verbo que não é vigiado e sai com facilidade, maltratando e ferindo, do olhar crítico e das audições que inquietam a alma. Não é fácil estar em processo autoobsessivo. Então, por isso que o abraço receptor se faz importante quando nós acolhemos a pessoa porque entendemos que ela está doentinha. E ao doente cabe a compreensão. Foi palavras de Jesus. Ao doente cabe o remédio, não o julgamento. E aí, na medida em que nós vamos sentando, e pouco importa se a pessoa senta no centro da roda, na roda, fora da roda, porque isso é apenas fisiológico, é físico, isso é apenas uma organização que cada grupo vai se ajeitar. Pouco importa isso. O que importa é como eu acolho essa pessoa. O que importa é meu espírito útil, verdadeiro e bom da doação da energia magnética. O que importa é eu ter me preparado para ter um acervo de conhecimento doutrinário, para que eu possa me colocar à disposição da espiritualidade, para que verve sobre mim, não o que sai da minha boca, mas o que sai do coração. A palavra exata, a palavra esperançosa, a palavra que consola e que instrui, a palavra que leva amor, que dá esperança, que gera esse compromisso da pessoa saindo dali, agarrando-se nessa verdade, sabendo que ela é responsável pelas mudanças. É uma prece de 6, 7 minutos. É uma prece gostosa, que não precisa ser em ritmo de poesia nem de prosa, que não precisa necessariamente ser falada com palavras rebuscadas, porque a simplicidade é tudo. Com a simplicidade nos aproximamos das pessoas e deixamos as pessoas se aproximarem de nós. Então, esta prece é singela. Oh, meu Deus, envolve este amigo, esta amiga, o seu familiar doentinho, porque o passe magnético pode ser feito à distância, o que é muito natural, porque uma criatura que está sobre o processo da autoobsessão é uma criatura que está sobre o julgamento alheio, sofrendo a subjetividade da vontade alheia. Ele não pensa sozinho, ele não sente sozinho, ele não fala sozinho. Tudo é dividido num grau maior ou menor. Às vezes é meio, mas às vezes é 90% para quem manda e 10% para o doentinho que obedece. Então, não há uma força íntima. Então, convidá-lo para um tratamento é complicado. A maioria das vezes não vem. Então, se nós conseguimos compreender isso, o passe magnético é a distância. Mas eu vou falar e a pessoa vai me ouvir primeiro. Confie na espiritualidade. Já nos deram mostras suficientes que podem receber a nossa credibilidade. Eles condensam as nossas vibrações e levam até o doentinho. Mas o familiar que está ali presente, a pessoa que está ali representando aquela que não veio,
também é um codoente. Porque também está ferido, porque também está vendo quem ama ferido, porque tá triste de ver quem ama triste. Então é condoído igual. E aquelas palavras vão cair no coração. Parte delas vão fazer estacionárias naquela alma malograda pela dor. E as outras palavras vão ser encaminhadas durante as madrugadas, na noite do descanso, do sono fisiológico. Aquela energia vai ser doada para aquele que é o alvo dela. É um trabalho de amor. É só isso. É, na verdade, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E lembremos que estamos ali para exercitar o nosso amor. Não estamos ali para dar lições de moral, não estamos ali para dar direções, para mostrar que somos melhores uns do que os outros. Estamos ali para ser nada, para que o Evangelho seja tudo. Estamos ali para sermos disfarçados na palavra cristã, porque é ela que vai fazer a diferença, não é a nossa. E lembramos que quando abraçamos, somos a extensão do braço de Jesus. Que quando falamos, somos a extensão de seus lábios. É isto que faz a diferença no passe fraterno, ou na fluidoterapia, ou na assistência especializada. E todo cooperador deveria participar do passe magnético, porque igual a todas as demais, é uma oportunidade maravilhosa de estar conectado com uma espiritualidade tão dadivosa e, sendo a extensão delas, ocupar-se daquela alma que está aflita e desesperada. Porque talvez, sem ter vivido essa experiência ainda, não sabe o quanto é difícil. O sujeito vai pegar uma faca, vem a recomendação, dá-lhe um golpe fatal no teu coração. O sujeito vai atravessar a rua e diz, se projeta no meio do trânsito. A pessoa vê uma pessoa, já vem um pensamento de maldade, um pensamento infeliz. Na relação com a sua esposa, já pensa que ela o trai, que ela o fere, que ela está marginalizando-o nas leis da união de um casamento. Vê o filho e a palavra do filho já lhe chega machucada, já lhe chega ofendida. No trabalho, percebe um movimento, um complô contra ele mesmo. Não é fácil estar sobre processos auto-obsessivos. E quem não esteve, ainda vai estar. Então, por compaixão, não importa a dinâmica do trabalho, do ponto de vista desta terceira dimensão. Senta a pessoa do nosso lado, senta a pessoa no centro. Fazemos em 1, 2, em 3 ou 4. Existem as ideias mais próprias, 3 cooperadores, começando no horário, 10 minutos para cada uma. A pessoa chega, passamos a acolhê-la, doamos a nossa energia, fazemos a prece, terminamos, abraçamos a pessoa e ela vai. Mas ela sai diferente do que chegou, porque ela foi amada. E aí é que está a diferença, a pessoa se sentir amada. E é esse o nosso trabalho. Não importa o nome da assistência, as pessoas precisam sentir que foram amadas. Tá certo? Pensemos a respeito, vivenciemos a respeito.